Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Quero desejar pra vocês, antes de mais nada, um Feliz Natal. Eu não sei se vou trazer vídeo amanhã, então eu já tô aproveitando pra desejar Feliz Natal pra vocês. E hoje a gente vai de review, um episódio bem interessante, porque eu tava esperando muito por esse episódio, com a Misty, com o Brock. E foi um episódio legal, eu já dou 5 estrelas, eu gostei muito do episódio. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Eu percebi uma Misty um pouco estranha nesse episódio, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas bora lá então para mais uma review da semana. Não esqueça também que se você for um padrinho no mês de dezembro, você está concorrendo aí a um Nintendo Switch, tá? Mais informações na descrição do vídeo. Bora lá então para mais uma review da semana. Bom pessoal, o Ash e seus amigos estão entrando em férias lá na escola Pokémon e o Ash acaba comentando que ele está muito ansioso pelo que eles vão fazer nesse período de férias, né? E aí a Lana acabou reservando uma surpresa. A Misty e o Brock estão em Alola, pois é. E eles todos ficam felizes de rever a Misty e o Brock ali. E o Ash até questiona, tipo, por que eles saíram de lá assim do nada, e o ginásio e tal. E aí a Misty fala que ela deixou dessa vez o ginásio com as irmãs dela, que as irmãs dela agora estão cuidando do ginásio. Isso é meio estranho, na verdade, porque esse é um dos motivos no qual a Misty desistiu de acompanhar o Ash, porque ela meio que foi obrigada a cuidar do ginásio, né? Já que as irmãs dela foram fazer outras coisas. Então foi um dos motivos que impediu a Misty de fazer, continuar as viagens com o Ash. Mas isso não quer dizer que elas não estavam lá esse tempo todo. Na verdade, elas já estavam cuidando do ginásio junto com a Misty. Isso foi mostrado em alguns episódios, inclusive referenciado também. Mas dessa vez, Misty deixou na mão das irmãs mesmo. Então, vão ficar lá, elas resolvendo tudo por lá, enquanto Misty e Brock estão passeando em Alola. E aí eles questionam porque como a Lana sabia que eles iam vir e tal, e a Lana fala que está trocando cartas com a Misty desde aquele episódio lá, que eles foram pra Kanto. Então elas meio que se tornaram amigas e é por isso que elas estão conversando e tudo mais. Então é por isso que ela sabia de todos esses segredos, etc, né? E eles meio que prepararam tudo e ela conseguiu fazer essa surpresa pro Ash e pros outros. Então todos ficaram muito felizes. E aí a Misty tá muito ansiosa para conhecer a Alola e o Brock tá ansioso para conhecer o Pokémon Center, porque ele quer aprender ainda mais sobre os Pokémon. Bom, então esse episódio na verdade vai ser focado em lugares que eles visitaram no passado. Esse é o resumo do resumo do resumo, assim, né? Então eles vão mostrar alguns locais lá em Alola pra Misty e pro Brock. Eles não conhecem, então essa é a ideia do episódio. E aí a primeira parada já é no Pokémon Center e o Brock já começa a cortejar a enfermeira Joy. Como sempre, né? Só que aí a Misty vem, puxa a orelha dele assim, ele não gosta, mas não tem jeito. O Brock e a Misty tem que ter essa cena clássica. E aí um treinador acaba chegando com o Yungoos, que tá meio ferido e aparentemente está com um problema na bochecha, assim, que tá bem inchada. E o Brock se oferece a ajudar. E a enfermeira acaba aceitando e o Brock diz que vai ficar por lá e que ele encontra os outros depois. Então daqui em diante já não vai ter mais Brock nesse episódio. Esse episódio é completamente focado na Misty. Em paralelo com essa tour toda na região de Alola, Jesse, James, Meowth, Buffet e Stufo estão sendo alimentados pelo Bewer. Só que aí eles precisam ligar no quartel da equipe Rocket para relatar algumas situações lá em Alola. Mas quem atende é o Alola Meow, que acaba informando que todos lá estão ocupados e que não tem tempo para eles, né? E ainda ele acaba zombando o trio de patetas da equipe Rocket, dizendo que eles nunca fazem nada mesmo, então até ele poderia reportar alguma coisa pros membros dali que não faria diferença. E aí o Meow da equipe Rocket acaba ficando muito nervoso e tem uma discussão com a sua versão de Alola, que acabou fazendo o Alola Meow desligar na cara do Meow da equipe Rocket. Bom, isso fez o James acabar refletindo que eles de fato não andam fazendo muitas coisas em Alola, que eles precisam fazer alguma coisa por lá pra, né, encher a bola deles, senão cedo ou tarde eles vão acabar sendo esquecidos na equipe Rocket. Eles estão extremamente necessitados de fazer alguma coisa, como por exemplo roubar o Pikachu do Ash. Esse é um grande exemplo do que eles precisam fazer. Bom, e aí nós voltamos pra tour que o Ash e os outros estão fazendo com a Misty agora. E aí eles levam a Misty em diversos locais que a gente já conheceu no passado, né? Como por exemplo aquele restaurante das panquecas com a Lola Raichu. Eles vão na feira onde tem aquela velha senhora das frutas, inclusive o Psyduck que acaba engolindo uma melancia inteira, é muito engraçado. E por fim, aquele local onde vendem diversos acessórios super legais e temáticos de Alola, que geralmente as meninas mais adoram, né? Esses são os momentos mais impactantes do episódio, assim, onde eles vão visitar algum lugar, pelo menos que a gente já conhecia.
E aí, inclusive, nesse momento dos acessórios e tal, a Misty acaba mostrando pro Corsola dela que tem uns colares com os chifres de Corsola. E aí o Corsola não gosta, ele fica assustado, e a Lana acaba falando que é de verdade. Mas na verdade não era não, ela acaba falando que era brincadeira. E aí no final das contas eles acabam encontrando os Mantines e eles descobrem que por ali eles podem usar os Mantines como montaria para surfar. E o Ash e os outros sugerem que eles vão para um local que ele conheceu no passado, uma ilha desconhecida, assim, cheia de Pokémon, e eles usem os Mantines para chegar até lá. Essa ilha, inclusive, foi onde ele encontrou a Tapu Lele pela primeira vez, lá no céu, assim. Então é uma ilha super interessante, foi um episódio até bonitinho na época. E nesse momento que todos estão já surfando nos Mantines, o Eevee da Lana acaba encontrando aquele seu amigo Mantine. E aí ele acaba subindo assim nas costas do Mantine e fica surfando nele, enquanto os outros fazem diversas manobras e se divertem demais. Chegando na ilha, todos ficam deslumbrados com os Pokémon insetos, menos a Misty, é claro, né? Mas aí eles acabam se divertindo com uns Alolezectors que tem por lá, um monte de coisa, umas coisas muito loucas mesmo que eles ficam fazendo e andando na cabeça dos Alolezectors, enfim, é uma coisa bem divertida mesmo. Foi um episódio bem tropical, assim, foi mais pra se refrescar e eles tomando banho no rio, essas coisas, foi bem divertido. Inclusive a gente pode perceber nesse episódio que a Alola Marowak do Kiawe e o Psyduck da Misty se deram muito bem. Pois é, eles estão bem juntinhos ali, eu gostei bastante dessa possível chip entre esses dois Pokémon, mas enfim, eles estão sempre juntos, eu achei bacana ele ver essa conexão deles dois. No final do passeio, a Misty fica observando o mar, pensativa, em um canto assim, ela tava relaxando, mas ela tava bem pensativa. E aí a Lana vai até ela e questiona que ela tá pensando, e ela diz que tudo aquilo é incrível. E a Lana até pensou que fosse sobre o mar que a Misty estava falando, mas na verdade era sobre a Lola. E aí a Misty parece estar muito apaixonada pelo local, mas ela tá muito reflexiva. Aí ela levanta, se espreguiça e fala, bom, hora de voltar, né, de sair daquela ilha, voltar pra Melemele, que o pôr do sol já está acontecendo, então eles precisam ir embora. Esse momento é interrompido com a equipe Rocket, que aparece com um robô do Meow, assim, e eles acabam prendendo todas as montarias dos Mantines ali, né, todos os Mantines, na verdade, numa rede, e logo depois eles acabam se revelando contra o Ash e os outros ali. Aí a Misty fica indignada que eles ainda existem e aprontam até mesmo em Alola, né, tipo assim, vocês ainda estão aqui, cara, até aqui vocês vêm encher o saco. A Jessie acaba retrucando ela, tipo, que eles precisam fazer sempre isso, eles vão fazer quando eles quiserem, até porque eles servem o Giovanni, então é isso. E aí eles começam a usar diversos ataques para tentar salvar os Mantines, e é revelado que esse robô da equipe Rocket, que é uma versão do Meow, assim, é uma versão aprimorada dos últimos robôs da equipe Rocket. Então, tipo assim, é um super robô mega aprimorado das últimas versões dos robôs Meow. E ele nada causa efeito nesse robô. Tipo assim, tem que usar muito ataque pra conseguir fazer alguma coisa. Então eles tentam usar alguns ataques, o próprio Eevee, o Pikachu tenta também usar ataques, mas não é o suficiente. E aí a Misty acaba usando o Gyarados dela contra o robô. E o Gyarados meio que abraça, assim, o robô. Na verdade, se enrola, né, no robô. Abraçar é um pouco complicado, mas ele se enrola no robô, começa a fazer pressão, assim. E o Ash consegue emplacar um Iron Tail do Pikachu no robô, e todos os outros amigos do Ash usam diversos ataques. Isso demonstra como o robô ainda é resistente, mas eles conseguem soltar os Mantines. Logo depois de soltar os Mantines, a Misty acaba usando a Mega Evolução do Gyarados. E aí a Jessie acaba soltando uma, assim, icônica, que ela fala o seguinte, que aquilo ali não é de Alola, ela não deveria estar usando a Mega Evolução em Alola, é algo que não existe em Alola. Que diabos que ela tá fazendo ali, não tem que usar aquilo, né? Dando referência que em Alola o lance é a Z-Move e não Mega Evolução. Então, tipo, nada a ver. Eles ficaram, tipo, surpreendidos com aquilo. E aí o Ash, o Kiawe e a Lana usaram Z-Moves contra o robô. E a Misty usou um Hydro Pump do Gyarados contra o robô da equipe Rocket. E aí tudo explodiu, assim. E foi muito legal esse momento, porque eles acabam decolando, só que o Bewear não vem resgatar eles. Eu acho que dando uma referência do clássico, né? Quando eles decolam e fica aqueles balãozinhos deles conversando entre eles, assim, e aí decola com aquela estrelinha no céu. Então essa acho que foi uma das poucas vezes que a equipe Rocket não é resgatada pelo Bewear em Pokémon Sun e Moon. Então é um fato curioso aí.
né, e provavelmente dando referência à saga clássica. E aí depois desse desfecho todo, podemos ver a Misty e o Ash caminhando sozinho na praia no pôr do sol, e eles acabam encontrando o Brock, que estava preparando o ensopado, e ele meio que armou uma barraca, assim, ali do lado de onde ele tá fazendo o ensopado, e ele diz que, como todos eles estão reunidos agora, né, eles três, esse momento não podia passar em branco. Então ele acaba fazendo aí uma referência de quando eles três viajavam juntos. Então é uma coisa que eles faziam, era um lance deles. E aí o episódio termina com o Psyduck saindo da Pokébola da Misty de novo, indo atrás da comida que o Brock está preparando, e a Misty desesperada tentando impedir que ele não coma. Bom, esse episódio foi fantástico, assim, eu gostei bastante. Dá aquela sensação boa de você ver os três reunidos de novo. E eles já fizeram esse lance com o Brock pra deixar ele no Pokémon Center lá cuidando do Yongus, que inclusive eu não citei, mas o Yongus tá ok. Então assim, esse episódio eu achei ele bem interessante, porque ele deixa um episódio focado pra Misty e outro pro Brock. Nesse em si a gente percebe uma Misty, tipo assim, eles não fizeram muita questão de colocar a Misty e o Ash sempre lado a lado. Eles fizeram uma coisa que parece que a Misty tá muito mais ligada com a Lana, e acho que a amizade delas vem crescendo já há muito tempo, né? Meio que no backstage, sem a gente saber. Então, vai saber Deus o que elas falavam nessas cartas, mas deve ter crescido uma grande amizade ali, até porque elas têm muito em comum, principalmente o lance de adorarem pokémons aquáticos. Então, sem dúvida, é um lance, né, delas. E a gente percebe nesse momento que a Misty... Acho que esse é o maior ponto que eu quero me focar, assim, nesse episódio. Porque todo tour, essas coisas, são coisas que a gente já viu. Mas esse momento que a Misty tá sentada no mar, parece que ela tá refletindo alguma coisa que ela quer, alguma coisa que ela gosta. E eu acho que quando eles tiraram a Misty de viajar com o Ash, tipo assim, ela teve a oportunidade, depois do desfecho dos acontecimentos em Kanto, ela teve a oportunidade de ir embora. E ela não foi, ela ficou com o Ash ainda com a desculpa da bicicleta, né? E depois ela foi meio que forçada pelos roteiristas a sair, porque que opção ela tinha? Não tinha mais opção, né? Tiraram a coitada, então ela fez pequenas aparições depois. Mas é interessante você ver que, tipo assim, parece que esse lance de explorar outras regiões, conhecer outras regiões, inclusive uma região tão tropical como é a Alola, e essa amizade dela crescendo com a Lana também, não sei, eu tive uma sensação que parece que ela quer ficar ali, ou pelo menos que ela quer continuar viajando, né? Eu não sei se os roteiristas pretendem colocar de novo o Misty Brock viajando com o Ash, mas talvez eles vão tentar arrumar um desfecho novo pra Misty e pro Brock, né? Porque eles estão bem apagados já como personagens. A Misty ficou lá no ginásio, cuidando do ginásio pras irmãs, e meio que colou lá. E o Brock, com o lance de doutor Pokémon, ficou estudando, ficou por lá também, e morreu aí, né? Então talvez eles tenham algum interesse de colocar algum desfecho nisso tudo. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Então, quem sabe agora, porque o próximo episódio dá uma sensação que o Brock e a Olivia talvez vão ter algum lance, não sei. Mas se for real, oficial, ou alguma coisa deixar clara que possam ter, quem sabe Misty e Brock não acabam engatando em alguma coisa em Alola e acabem ficando por lá por um tempo agora, né? Porque os outros amigos do Ash, eles tiveram alguns desfechos, a gente sabe que alguns deles estão fazendo algumas coisas, mas como a Misty e o Brock são os primeiros, então acho que é interessante dar uma atualizada no progresso deles, né? E eles não precisam ficar o resto da vida enterrados lá em Kanto. Então seria interessante que eles dessem uma progressão no que está acontecendo com eles. E seria legal que a Misty e o Brock, de alguma forma, acabassem indo para outro local e ficando algum tempo, enfim. Então eu não vejo isso como uma mera possibilidade. Eu acho que pode ser que aconteça e sério, assim, né? Eu achei a Misty bem... Apesar do foco ser na Misty nesse episódio, dela tá ali, eu achei muito estranha, era esquisito. Parecia que ela tava ali, mas ela tava muito pensativa, ela tava e não tava, sabe? Mas o episódio foi interessante, eu gostei. Os lances de resgatar pokémons da Misty que a gente não via faz tempo, como o Psyduck, que a gente acabou vendo agora em Shenmue, mas também o Corsola, foi muito bacana. E certas coisas também não mudam nas características, né? Brock cortejando, Misty com medo de inseto,
puxando a orelha do Brock. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, que tipo assim, a Misty, ela mudou muito com o Ash depois do episódio de Johto, quando eles se separam. Lá em Hoenn, quando eles se encontraram, a Misty já não era mais a mesma. Em Kanto já não era mais a mesma com o Ash. E agora, de novo, em Alola, né, eles também não são mais os mesmos. Parece que a Misty definitivamente não tem mais aquela personalidade de pegar no pé do Ash. Porque ela pegava muito no pé do Ash porque ele era inexperiente, né? Ela não gostava muito dessa imaturidade do Ash. E o Ash de Alola é tão forçação de barra que ele é maduro, que é tão estranho ver a Misty do lado daquele menino e ela não pentelhar ele, porque era uma característica dos dois. E aquilo meio morreu, não tem mais entre eles. Eu achei meio bizarro assim, sabe? Fica uma sensação esquisita, pelo menos é o que eu acho. Enfim, então, vou dar 5 estrelas pro episódio, eu gostei bastante, mas eu senti uma Misty muito ausente. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, tanto com a Misty ou com o Brock. Se eles decidirem voltar pra Kanto e por lá ficarem pra sempre, né, até o próximo ressurgimento deles dois, aí não sei. Mas acho que seria interessante a Pokémon Company, já que não pretende colocar eles pra viajar com o Ash de novo, acredito eu, que deem uma continuação, né, nos personagens, no que tá acontecendo com eles. Eu acho que seria ideal que eles fizessem isso, pra gente tá antenado do que tá acontecendo com eles, né? Já que não tem como colocar com o Ash sempre, então pelo menos vai atualizando a gente, vai deixando a gente atualizado com o que eles pensam, o que eles querem, e enfim, com as mudanças na vida de cada personagem. Por favor, pelo menos isso, sabe? É o mínimo do mínimo do mínimo, e já é uma coisa legal, presente de Natal. Então, quem sabe, né? Vamos ter que esperar, mas é o que eu acho. Enfim, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, tô um pouco rouco. E a gente se fala logo logo. Feliz Natal de novo, e não esquece também do padrinho, que a gente vai estar sorteando o Nintendo Switch lá. Então, link na descrição do vídeo, seja um padrinho do canal no mês de dezembro e concorra ao Nintendo Switch. Beleza? Um abraço, Feliz Natal novamente, a gente se vê logo logo aqui no canal. Fui!